ontem o mercado teve mais um capítulo, mas não é qualquer capítulo, tá? É dessa piora de sentimento, dessa crise que está, enfim, assombrando, né, o sistema financeiro. A gente teve o começo dessa crise com aquele banco da Califórnia, né, o SVB, o Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, e o Signature Bank, um banco de Nova York, que são bancos muito ligados, né, a empresas de tecnologia, a empresas que lidam com criptomoedas. Isso assustou muito o mercado, porque esse banco da Califórnia, o Silicon Valley Bank, é um banco que é bem grande, ele tem um total de ativos que agora estava em quase 200 bilhões de dólares, já esteve acima, né? Mas agora estava em quase 200 bilhões de dólares, e isso gerou uma preocupação enorme, porque um banco como esse quebrar é algo que, enfim, tem um efeito danoso, um efeito de contágio na economia, no momento em que as economias não estão bem das pernas, porque tem lutado contra o fantasma da inflação. E como é que você luta contra o fantasma da inflação na fórmula, né, que o capitalismo adota como sendo a fórmula hegemônica, a fórmula que é o gabarito da prova? Você sobe juros. Então, todos os países subindo muito suas taxas de juros, isso freia muito a economia. Se no meio dessa confusão você vem e começa a quebrar banco, isso é uma preocupação gigante. As pessoas, né, ficaram com medo quando isso aconteceu com os bancos americanos, de qual e agora, né? O que será que vem em seguida? Será que aconteceu isso, conseguiram estancar e não tem mais problema nenhum? Não é o que normalmente acontece, né? Eu dei até o exemplo ontem, quem estava aqui assistindo, da crise de 2008, aquela crise seríssima que se abateu sobre o mundo, onde quebrou a Bear Stearns, um dos maiores bancos americanos. O governo foi lá, ajudou a Bear Stearns. Aí muita gente achou, não, agora o governo ajudou, resolveu o problema, etc. E aí, de repente, quebrou a Lehman Brothers. Então, ficou aquela dúvida depois do Silicon Valley Bank, que seria o seguinte: vem cá, será que tem algum outro banco onde isso vai acontecer? Antes de eu falar do outro banco onde isso está acontecendo, que é o Credit Suisse, eu queria passar um conceito muito simples, que todo mundo aqui pode entender, e é um conceito importante de educação financeira, de finanças, e que as pessoas não conseguem entender direito, mas vocês aqui que estão assistindo vão entender. Aulinha de educação financeira de 2 minutos aqui. O dinheiro, né, que as pessoas têm guardado como, enfim, a sua reserva de segurança, esse dinheiro nunca está guardado em ações. Vocês já devem ter aprendido que ações, né, são um investimento arriscado, oscilam muito de preço, sobem, descem, não sei o quê, e só tem 2 tipos de investimento: ou é ação ou são títulos de renda fixa. Então, o dinheiro de emergência das pessoas, o teu dinheiro de emergência, o dinheiro de emergência das empresas, o dinheiro de emergência dos países, o dinheiro de emergência dos bancos, ele é guardado em títulos de renda fixa. Só que tem um problema. O título de renda fixa, talvez o mais comum deles, é aquele que a gente chama de título pré-fixado. O que quer dizer um título pré-fixado? Título de renda fixa é um título de dívida. Então, o título de dívida é o seguinte: olha, eu tenho esse título de dívida, daqui a 1 ano ele vai me pagar 100. A taxa de juros dele depende de quanto eu vou pagar por ele hoje. Se eu pagar 90 e vou receber 100 daqui a 1 ano, a taxa de juros é ali em torno de 10%, um pouquinho acima de 10%, né? Porque eu estou pagando 90 e vou receber 100 daqui a 1 ano. O que acontece, Vivian? Eu tenho esse título hoje, que eu paguei 90, e daqui a 1 ano ele vai valer 100. A única coisa que é certa é que daqui a 1 ano ele vai valer 100. O quanto ele vale hoje depende do quanto as pessoas vão pagar ou por quantas pessoas vão vender esse título. Se a taxa de juro aumenta de hoje até daqui a 1 ano, ou seja, se em vez de ser 10%, ela passa para 20%, para esse título, que vale 100, que é a única coisa que eu tenho certeza daqui a 1 ano, ter uma taxa de juro de 20%, ele tem que cair o preço dele hoje de 90 para 80. Então, todas as vezes, presta atenção nisso, gente, presta atenção nisso.
mesmo que seja um pouquinho difícil de entender. Presta atenção. Todas as vezes que a taxa de juro aumenta, o preço dos títulos de renda fixa, que são os títulos de dívida, diminui. Eu acabei de contar para vocês a história de que o mundo inteiro está subindo a taxa de juros, para conter a inflação. E contei para vocês também que os bancos guardam as suas reservas de emergência nesses títulos de renda fixa. Se a taxa de juros subiu, e eu acabei de explicar para vocês que quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos de renda fixa cai, o que aconteceu com todos esses bancos, todas as empresas que estavam guardando a sua reserva de emergência nesses títulos? Todos perderam dinheiro. Só que você só perde o dinheiro o dia que você tiver que vender esses títulos. Enquanto isso, você fica ali quietinho. Você fala, lá na frente eu vou receber 100, eu não perdi nada, ainda não tive que vender, então eu não realizei esse prejuízo. O que aconteceu com o Banco da Califórnia? Quando os clientes do Banco da Califórnia, que são empresas do setor de tecnologia, começaram a resgatar porque estavam mal, para poder pagar os resgates, ele teve que vender o que ele tinha na reserva de emergência. Quando ele teve que vender, aquilo que aqui no meu exemplo era 90 e valia 80, aí ele realizou o prejuízo. E aí ele começou a vender e falou, gente, eu tenho um prejuízo aqui de mais de 2 bilhões de dólares. Aí todo mundo falou, meu Deus do céu, o negócio é muito pior do que a gente imaginava. E saiu correndo para tirar o dinheiro do banco. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Ninguém sabe o tamanho. Ninguém sabe o tamanho, porque não são todos os bancos que estão sendo forçados a vender as suas reservas de emergência, como esse banco californiano teve que fazer. Bem, vamos lá. Vamos agora para o Credit Suisse. Se o banco americano já era um problema grande, o banco americano, eu contei para vocês, tinha quase 200 bilhões de dólares em ativos. Pois bem, o Credit Suisse é simplesmente um dos 30 bancos que é monitorado pelo comitê, o International Financial Stability Board, que é o comitê internacional que avalia a estabilidade financeira do sistema. Então, ele é um dos 30 bancos considerados um banco que oferece risco ao sistema inteiro se acontecer uma coisa com ele. No mundo inteiro, só tem 30. O Credit Suisse ele tem um total de ativos que agora está em torno de 600 bilhões de dólares. Já teve, porque a situação dele vem piorando, não piorou de anteontem para ontem. Ele já teve quase 1 trilhão de dólares de ativos, né? Então, muito maior do que o Silicon Valley Bank. Ele gere de dinheiro das pessoas mais de 1,5 trilhão de dólares. Eu vou repetir. Ele tem de dinheiro das pessoas lá, que ele é o gestor, mais de 1,5 trilhão de dólares. O que acontece com o Credit Suisse? Esse banco ele vinha passando já por vários problemas, desde problema de acusações de fraude, até trocas no comando do banco, até, enfim, rumores de que não estava indo muito bem das pernas, até que semana passada veio o relatório ali da KPMG, da empresa que faz a auditoria do banco, e eles falaram o seguinte: nós encontramos material weakness, que quer dizer o seguinte, uma fragilidade material. Podemos fazer aqui, William, uma comparação. Se lembra do inconsistências contábeis das lojas americanas? Você deve lembrar das inconsistências contábeis. Pois é, encontraram, né, algumas inconsistências contábeis nos relatórios dos últimos anos do Credit Suisse. As pessoas ficaram ultra preocupadas, porque isso acontece exatamente no momento onde você está tendo esse questionamento do setor financeiro e essa crise por causa desses bancos americanos, e as pessoas começam a achar, caramba, o Credit Suisse, esse gigante, está passando por um problema. Aí o Credit Suisse chega, liga para o principal acionista do banco, que é o Banco Nacional Saudita,
que tem 10% do banco, que entrou há pouco tempo, entrou ano passado. Ele pagou $1,5 bilhão por 10% do banco e falou o seguinte: meu amigo, preciso de dinheiro para o pessoal ficar tranquilo, preciso que você coloque dinheiro no banco. Aí o Banco Nacional Saudita falou: eu não posso colocar, porque se eu colocar dinheiro, o banco está valendo muito menos, porque a ação não para de cair. Se eu colocar dinheiro agora, eu vou ficar com mais de 10% do banco. Você concorda? Você vai botando dinheiro, é igual uma empresa. Você vai colocando dinheiro, você vai aumentando a sua participação na empresa. E se ele fica com mais de 10% do banco, ele começa a ter que responder por várias coisas, ele passa a ter responsabilidade, ele passa a ter que cumprir várias leis que ele não tem quando ele tem menos de 10%. 10% é um limite que muda completamente as regras do jogo para o dono. Você passa a ser um dono com muito mais responsabilidade se você tem mais de 10%. Ele falou: não posso, por fins regulatórios. Quando ele falou não posso, o Credit Suisse chegou e falou o seguinte: gente, o negócio vai ficar feio. Poxa, por favor, né? Banco Central Europeu, Banco Central Suíço, deem uma declaração dizendo que vocês estão aqui para me ajudar. Os dois calaram. Nenhum dos dois deu nenhuma declaração. Durante o dia ontem, a ação do banco chegou a cair quase 30%. Ou seja, em um dia, a ação do banco ontem chegou a estar, o banco inteiro chegou a estar perdendo mais de 1/4 do seu valor. Para vocês terem uma ideia, né, da dimensão, a ação ela estava valendo mais ou menos 2, né? Isso é 85% abaixo do quanto essa ação já valeu em 2021. Essa ação já valeu, o valor máximo da ação foi de 80. Foi de 80. Ela está valendo em torno de 2. Ela já valeu em torno de 80. Aí, quando isso aconteceu, as pessoas falaram: caramba, o negócio é muito sério. E se esse quebrar, a gente tem um problema gigantesco, gigantesco nas mãos. E aí começaram comentários, né, que alertaram as pessoas para o tamanho desse problema. Um deles foi do Nouriel Roubini. O Nouriel Roubini é um analista conhecido, né, no mundo inteiro. Ele costuma ter previsões que são pessimistas. Isso é chamado de bearish, né, que vem de bear, que é o urso. Aliás, uma curiosidade, o ICL traz curiosidade para as pessoas. Por que é o touro e o urso, né? O touro é quando as pessoas acham que o mercado está bem e vai subir. E o urso, quando as pessoas acham que o mercado está ruim e vai cair. Porque o urso, ele ataca, né, batendo para baixo. Então, ele ataca dando um tapa para baixo. E o touro ataca dando uma chifrada para cima. Então, por isso que você tem a figura do touro e do urso. Então, esse Nouriel Roubini, ele fez um tweet ontem, onde, no meio do tweet, ele escrevia ali o seguinte: olha, o problema do Credit Suisse é que talvez seja um banco too big to fail, ou seja, muito grande para as pessoas deixarem quebrar, mas, ao mesmo tempo, muito grande para dar para salvar. Too big to be saved. Então, isso é interessantíssimo, que é o seguinte: olha só, tudo bem, ele é muito grande, então as pessoas não vão deixar ele quebrar. Mas, meu amigo, é tão grande que talvez as pessoas não consigam salvar. E aí? E se não conseguirem salvar o Credit Suisse? Esse sim, você tem respingo no mundo inteiro se esse banco quebra. No mundo inteiro, se esse banco quebra. Ontem à noite você vê a ajuda vindo, né? Como a Vivian falou, e a ajuda vem no formato de um empréstimo de mais de 50 bilhões de dólares. Gente, é muito, só para a gente ter ideia. Isso é empréstimo, Vivian e William, que normalmente é dado para país. Isso é empréstimo que normalmente é dado para país. Quando a gente vê vários países vizinhos que estão passando dificuldade, eles vão para o FMI, né? Vão para, enfim, os organismos internacionais, e as ajudas que pedem são abaixo disso. Então, esse é o tamanho
da encrenca que está acontecendo. E qual que é o grande problema? Qual o grande medo que eles têm? Se o Credit Suisse se ele não conseguisse esse empréstimo, ou se esse empréstimo não for suficiente, e ele começar a vender as reservas de emergência dele, a mesma coisa que aconteceu lá na Califórnia vai acontecer com o Credit Suisse numa proporção muito maior, que o que ele tem hoje vale muito menos do que valia antes, porque a taxa de juros subiu. E exatamente por conta desse medo, todos os outros bancos, na Alemanha, o Deutsche Bank, na Inglaterra, o Barclays Bank, na França, o BNP Paribas, os bancos europeus todos começaram a desmoronar, porque todos esses, em alguma medida, têm esse mesmo problema. E aí o que começaram a falar? Olha, a primeira coisa que tem que acontecer é que os bancos centrais têm que parar de subir a taxa de juros, porque se continuar subindo a taxa de juros, aí esse problema vai fugir completamente do controle e aí vai tudo para o vinagre. E aí o mundo entra numa crise sem solução. Too big to be saved. Muito grande para sermos capazes de salvar. E é por isso que, nos últimos dias, as previsões de subir a taxa de juros... Então, existem bancos, por exemplo, a Goldman Sachs já está achando que talvez os Estados Unidos não suba mais nada a taxa de juros nos Estados Unidos. E isso que está acontecendo é tão sério, que pode mudar o rumo das taxas de juros no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde isso pode acelerar o processo de queda de taxa de juros, não porque o presidente do Banco Central queira isso, né? Mas porque talvez ele seja obrigado para salvar, né, a saúde financeira das empresas e dos bancos. O que a gente está vendo é muito sério e o capítulo que a gente entrou agora dessa crise é com um dos 30 bancos mais importantes do mundo para a estabilidade do sistema financeiro e o segundo maior banco suíço. Muita gente pode estar assistindo e falando o seguinte: eu quero mais é que quebre. Querer, às vezes eu quero que esses caras, às vezes não, o tempo inteiro, eu quero que essa turma tome uma lição mesmo, porque a história do capitalismo é isso, né? Esses pilantras, porque não tem outro nome, tomando riscos enormes, ganhando assim lucros bilionários todos os anos em cima do dinheiro de quem trabalha, porque essa turma não produz nada em cima de quem produz, essa turma não faz uma cadeira, um computador, não faz absolutamente nada, é uma intermediária e uma saqueadora de produtividade do resto do mundo. Mas o problema é o seguinte, e eles sabem disso, porque o sistema é montado para funcionar assim. Se eles quebram, vai um monte de empresa para o vinagre, vai um monte de empresa para o buraco. E aí as pessoas vão perder os seus empregos e as coisas ficam feias para todo mundo, principalmente para quem não tem nada a ver com isso. E é por isso que vem o governo, né, o Estado, com dinheiro dos impostos das pessoas para salvar esses bancos. Enfim, o tale, né, a história que eu não vou dizer nem triste, né, que tanto nos deixa irado do capitalismo.